Olá, eu estou aqui mais uma vez no canal da Aldeia Nativa e vou falar de mais um sentimento, que é o medo. Então, o medo também é um sentimento natural do ser humano. Sem o medo, nós não nos colocaríamos em situações de muito risco. A nossa sobrevivência também dependeu de todas essas emoções que nós temos e que são naturais. Todas as emoções que nós sentimos, elas são naturais. Elas fazem parte do nosso repertório. A raiva, o medo, a culpa, a inveja, o orgulho, todas essas emoções, elas acontecem conosco. O problema não está na emoção em si, mas é quando nós não conseguimos elaborar essa emoção e aí sim ela vira um problema. O medo em si não é um problema. Ele é um problema quando você tem toda a sua vida estruturada no medo, quando ele é um medo irracional, quando é um medo que não cabe, ele é um medo que nasce de uma fantasia mal orientada, e aí sim o medo ele se torna um problema, ele se torna uma neurose, ele prejudica a pessoa. Ter medo não é problema, mas ter uma vida toda estruturada em torno do medo e isso te tolher as suas asas, te colocar numa situação constante de dúvidas. Será que eu faço? Será que eu não faço? E quando você decide o que fazer, vem o medo e fala por que eu não fiz aquilo outro, e medo da crítica, e medo do que as outras pessoas vão pensarem, e medo do insucesso. Isso sim é um problema. Então, quando a mente da pessoa está tão contaminada por essa sensação de perigo, por essa sensação de risco, e a pessoa não consegue desenvolver uma confiança para avançar. Todas as situações da nossa vida têm riscos. Existe risco para tudo. Existe risco de eu sair de casa, mas igualmente existe um risco de eu ficar em casa. Para todas as situações que você analisar, vai existir um risco. Em qualquer uma das escolhas que nós temos, existirá um risco. Qual é o caminho certo a seguir? A pessoa que tem muito medo, ela se desconecta com um canal interno de orientação. Ela fica tão focada no externo, será que fulano vai achar isso ou vai achar aquilo, que todo o poder pessoal dela é transferido para o mundo externo. E quando o nosso poder pessoal ele é transferido para outras pessoas, para o mundo externo, nós deixamos de ter conexão com esse centro de orientação interna, que é a nossa intuição, que é a nossa percepção mais sutil e mais ampla das situações. E sem essa orientação, nós tomamos muitas decisões erradas realmente. Então, para a pessoa que tem muito medo, ela precisa começar a ouvir a sua voz interior, a saber discriminar o que é de fato a voz interior do que da voz do medo. Porque quem tem muito medo confunde essas duas vozes. Ele não sabe se isso que é orientação interna está dizendo que é para a direita, o que está mandando para a esquerda. Ele não sabe distinguir esta voz interna desta voz que vem dessa energia do medo. Como superar o medo? Como qualquer emoção, nós temos um degrau desse medo que ele é normal, ou dessa outra emoção que é normal, e que você pode fazer um trabalho consigo mesmo de alinhar-se para que você possa refletir e superar essas emoções e expressar essas emoções de uma outra maneira. Mas tem uma parcela de um medo que, quando ele se transforma numa coisa muito recorrente, e que você, como qualquer outra emoção, começa a funcionar no nível de um desequilíbrio realmente emocional e que você precisa de uma ajuda, de outras pessoas para ajudarem você, de pessoas especializadas para ajudarem você a sair deste emaranhado da sua mente e poder retomar a uma clareza para que você possa viver de uma maneira mais tranquila e mais livre, com mais saúde emocional, para que você seja mais livre, para que você expresse mais verdadeiramente quem você é. Muito obrigada, aguardo aqui os seus comentários e espero você no nosso próximo vídeo. Muito obrigada!